Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Momento com Deus. Já voltamos à nossa normalidade, já estamos em casa e o meu coração se alegra porque, independente de lugar ou o que estamos fazendo, nós sempre vamos ter um momento com Deus. Por quê? Porque Deus é nossa prioridade. Porque, em primeiro lugar, antes de qualquer outra coisa, antes de qualquer. Independente do lugar que estejamos, nós sempre procuraremos ter o nosso momento com Deus. Nosso momento com Deus é muito importante para a minha e para a sua vida. Por isso eu volto a apelar ao seu coração. Não deixe de ter um momento com Deus. Você está viajando? Procure um espaço reservado, tenha o seu momento com Deus. Está em passeio? Procure ter um momento com Deus. Está no hospital? Procure ter um momento com Deus. Está no trabalho? Procure ter um momento com Deus. Independente do lugar onde você esteja, o que você esteja fazendo, tenha sempre um momento com Deus. Hoje nós vamos falar e continuar, de certo modo, falando sobre o assunto de profecias, profetas, a importância e relevância deles. E hoje nós vamos meditar num assunto muito interessante. Diz o seguinte: provem os profetas, certo? Como nós podemos provar um profeta? Como saberemos se a pessoa que, de certo modo, está sendo denominada como profeta, se ela é um profeta de Deus ou um profeta verdadeiro? A Bíblia responde. A Bíblia sempre vai responder. E nós devemos sempre consultar a Bíblia em busca de respostas para sabermos qual é a vontade de Deus a respeito disso. Mas antes de nós vermos na Bíblia qual é a resposta, qual é a maneira que nós devemos provar os profetas, eu quero convidar você a fechar seus olhos e orar junto comigo. Vamos orar então? Oremos. Senhor Deus que estás nos céus, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome, porque o Senhor é maravilhoso e não nos deixa em situação de obscuridade em relação às tuas verdades. Fica conosco, continua a nos ensinar por meio do teu Santo Espírito, em nome de Jesus Cristo. Amém. Papai do céu, possa estar conosco nessa ocasião, para então meditarmos na palavra de Deus e vermos como nós devemos provar os profetas. Eu quero convidar, por exemplo, você a abrir sua Bíblia no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 1, que diz assim, ó: Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. Muitos falsos profetas têm saído mundo afora. Verifiquem, comprovem, vejam se de fato esses profetas são de Deus. Davi, como é que a gente pode provar? Bom, a primeira forma de a gente provar é saber se o que o profeta está falando está em conformidade com o que já foi apresentado pelos outros profetas canônicos apresentados na Bíblia. A palavra que ele apresenta está alinhada, está ok, está de conformidade. Davi, ele acrescentou algumas coisas a mais, ele trouxe algumas revelações a mais que não tinham sido reveladas. Tá, mas o que ele apresentou foge da palavra de Deus ou está em harmonia com a palavra de Deus? Se estiver em harmonia com a palavra de Deus, então tá ok. Se não estiver, opa, já liga o alerta, tem alguma coisa errada. Se está contradizendo a palavra de Deus, opa, está errado. Deus nunca vai suscitar pessoas para desdizer aquilo que já foi dito. Deus se equivocou? Deus não tinha acesso a toda a informação? De maneira nenhuma. Então, quando isso acontecer, se a pessoa falar de maneira contrária ao que os profetas no passado afirmaram, esse profeta não é de Deus. Segundo ponto ao qual nós podemos utilizar como maneira de provar o profeta é a forma como ele identifica Jesus Cristo. Jesus Cristo veio a esse mundo como homem, como carne, em carne e osso, pele, sangue, igual a mim e a você. Jesus Cristo encarnou 100%. Houve alguns profetas na época de João que afirmavam que Jesus não era humano, né? E por conta disso, João rebateu firmemente a esse tipo de afirmação. João, o apóstolo amado, né, o amigo de Jesus ali, o apóstolo do amor,
ele rebateu esse tipo de afirmação e confirmou veemente que Jesus era homem igual a nós. Não inclinado ao pecado, mas era homem. Sentia sede, sentia fome, se cansava, ficava triste, igual eu e você. Então, se o profeta não afirma a natureza humana de Jesus Cristo, esse profeta não é de Deus. E o terceiro modo e último, a qual a Bíblia apresenta que nós podemos utilizar para provar um profeta, é por meio dos seus frutos. Jesus alertou aos discípulos dizendo o seguinte: olha, pelos seus frutos conhecereis. Se a pessoa produz bom fruto, opa, tá legal. Se a pessoa está praticando coisas que não agradam a Deus, maus frutos, opa, tem uma coisa errada aí. Ah, mas ele faz milagre. Tá, mas os frutos revelam quem de fato é a pessoa, se ela é de Deus ou não. Ah, ela faz milagre, ela fala bem, ela prega bem, ela ora legal, tudo isso, expulsa demônios, aquela coisa toda. Mas se não dá bons frutos, sabe o que é dar bons frutos? É andar de forma alinhada com a vontade de Deus, é fazer aquilo que agrada a Deus, é andar nos passos que Deus definiu que todos nós andássemos, em retidão diante de Deus. Se a pessoa ela não anda dessa forma, está errado. Ah, Davi, então você está dizendo que o profeta ele deve andar em impecabilidade? Não. Todos os profetas do passado foram pecadores. E nós, enquanto Jesus não vier nos restaurar, não vier nos buscar, seremos ainda pecadores. O que não significa dizer que nós devemos andar na prática do pecado. É algo completamente diferente. A situação do pecado em nós é uma condição que foi herdada por meio de Adão a cada um de nós, a qual nós não podemos mudar. A palavra de Deus fala o seguinte: pode o leopardo tirar suas pintas? Não pode. É algo natural dele, faz parte da genética dele. A mesma coisa acontece comigo e com você. Enquanto Jesus não vier nos restaurar, nós seremos pecadores. Mas isso não quer dizer que eu e você temos licença para pecar. Não. Deus não deseja que a gente andemos na prática do pecado. E o profeta que anda na prática da iniquidade, na prática do pecado, esse profeta é um falso profeta. Alguns dias atrás nós trouxemos aqui no nosso canal, na meditação, uma senhora chamada Ellen White. Essa senhora é tida por mim e pela igreja a qual eu faço parte como uma mensageira verdadeira de Deus. Por quê? Porque ela passou pelo crivo dessas 3 provas. Ela foi validada, analisada, e as pessoas da época dela chegaram à conclusão que ela não ficava em falta em nenhum desse quesito. Por isso, nós da Igreja Adventista acreditamos que Ellen Goldwhite, a mulher norte-americana, ela sim foi uma mensageira escolhida de Deus para anunciar verdades preciosas do próprio Deus para o seu povo. Então, que eu e você possamos validar e analisar os profetas que surgem por aí pelo crivo da Bíblia, pelo modelo da Bíblia. Se estiverem alinhados com a forma como a Bíblia descreve um verdadeiro profeta, tá ok. Se não, essa pessoa é um falso profeta e eu e você não devemos dar ouvido para essa pessoa, tá bom? Chegamos a mais um fim do nosso momento com Deus. Que você possa ter um dia repleto de bênção na presença de Deus e abençoado. O Papai do Céu deseja o melhor para você e para mim hoje. Mas para que isso seja uma realidade na nossa vida, é preciso que eu e você possamos colocar os seus preceitos, a vontade dele, em primeiro lugar. Quero te convidar a fechar os olhos para a gente encerrar esse momento com uma oração. Vamos orar então? Oremos. Senhor Deus que estás nos céus, como é bom estar na tua presença, Deus. Como é bom meditar na tua palavra. Como é bom te conhecer mais. Que nós possamos sempre utilizar a Bíblia para tomar as decisões certas, até mesmo para validar as pessoas que se dizem ser profetas do Senhor, para sabermos de fato se estamos seguindo a tua vontade ou se seremos enganados pelo inimigo. Que nós possamos estar sempre alinhados com o teu falar por meio das tuas santas escrituras. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Papai do céu te abençoe no dia de hoje, que seja um dia repleto de alegria. Como eu costumo dizer, meu coração se alegra, porque mais uma vez nós tivemos um momento com Deus. E esse momento vai se repetir várias e várias vezes, até aquele grande dia, onde eu e você estaremos na presença do grande Deus. Não mais para ter um momento, mas sim para ter toda a eternidade ao lado dele. Será maravilhoso. Enquanto esse dia não chega, enquanto isso não é a nossa realidade, que eu e você possamos ter diariamente, constantemente, em todas as ocasiões, o nosso momento com Deus. E não se esquece, amanhã, novamente, tem o nosso momento com Deus. Tá bom? Você é meu convidado. Que Papai do Céu te abençoe e te guarde de todo mal. E nós nos vemos amanhã, pela graça de Deus. Tchau, tchau.